noite, cá entre nós, e essa é a continuação, é o episódio 2 de 10 dicas de como ensinar o seu filho a amar a Deus sem ser chato. Nós conversamos sobre 5, falta mais 5, eu tô aqui com a Letícia e com a Nilda. Meninas, vocês são maravilhosas, vocês sabem, né? Bora, vai. 6, lei da semeadura, como eu tinha falado. Colheremos o que a gente plantou. Amém. Então, Amém. assim, uma palavra, confie na semente que você está plantando. Então, eu sei que a gente falou sobre outras situações que podem acontecer, mas eu fico com a palavra e eu fico com a semente. Então, a gente precisa confiar. Confiar na semente que a gente plantou. Não gerar culpa, mas estar consciente da nossa responsabilidade. Exato. Então, por exemplo, às vezes a pessoa lá na frente se desviou. Por que eu levei para a igreja toda essa situação que a gente falou e tal. E a gente nem está falando de se desviar de igreja, a gente está falando de amar a Deus. Mas aí eu fico pensando. Aí eu vejo trabalho aqui na escola, do lado. A pessoa é crente, mas manda a criança... Porque a criança tem nada a ver. Manda para o carnaval. Sim. Manda para o Halloween. Então, É a moda do nada a ver, né? É a lei, e aí não é a minha opinião, porque poderia ser a minha opinião, mas é a lei da semeadura. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém. Só que a gente acha que às vezes a criança é bonitinho fazer, que só é feio depois. Mas a gente está falando que ensinar é treinar. Então, Exato. aquilo que eu ensino para o meu filho é o que ele vai achar natural, né? Então, a gente tem que repensar, por exemplo, carnaval, Halloween. Por exemplo, a minha filha, na escolinha dela, ela chega em casa e fala assim, hoje teve balada na escola. Eu falei, que balada, minha filha? Você está no infantil, como que é balada? É uma festinha, uma música que a professora infantil, que a professora põe, e eles dançam e ficam felizes. Mas a palavra usada é balada. Se eu normalizo essa palavra dentro da minha casa, mas eu vou na balada desde que eu era bebê. Desde bebê eu faço, balada é comum. Por que agora na adolescência é problema, Exato. né? Não, peraí, que eu preciso contar isso aqui. O meu filho foi convidado para participar da festa Halloween do prédio. E era uma festa, primeiro ano de prédio. E lá, gente, eu morava na cidade de Tiradentes. Então, as festas aqui da região do Tatuapé colossais. Era uma... Gente, parecia uma festa de gala. Meu filho, mãe, deixa eu ir, mãe. Deixa eu ir. Insistiu. E todo o prédio decorando porta, aquele alvoroço. Falei, Gente, filho, é uma potestade, né? Misericórdia. falei, filho, nós vamos falar de Jesus para esse povo. Vai ser agora. Como, mãe? Você vai de Lázaro. Lázaro, mãe. Desenhei um sepulcro na minha porta, porque eu não sou obrigada. Desenhei um sepulcro na minha porta e escrevi. Aqui jaz Lázaro, mas ele vai ressuscitar. Desse jeito, e coloquei o versículo embaixo. Meu filho desceu de Lázaro. Você tá vestido de múmia? Não, eu sou Lázaro. Vai lá na minha porta. Uau. Eu volto, não vou ficar morto não, vou voltar. 4 Adorei. dias. Menina, eu vou falar uma coisa pra vocês. Teve gente que não bateu na minha porta. Não quis. Pra pegar doce, pra pegar as coisas, pra pegar chocolate, não bateu. Mas teve gente que ficou parado na minha porta, assim, no celular. Consultando o texto que eu coloquei lá. Uau. Aí eu falei, caramba, É isso. cara. Meu filho estava se achando como Lázaro. Eu sou Lázaro. Aí ele falou assim, eu sou o zumbi. Eu falei, você tá morto, mas Jesus vai me trazer de volta. Ele falava o tempo todo isso. Você E ele era uma que criança. legal. E ele desceu pra festa e ele evangelizava os adultos. Sabe vestido de quê, Douglas? Você é uma múmia? Não, eu sou Lázaro. Quem é Lázaro? O que estava morto lá, ficou 4 dias morto, aí Jesus apareceu. Porque o Douglas ele não tem muita paciência pra ficar explicando. Ele explicou uma vez. Perguntou de novo pra mim e falou assim... Vai procurar. Aquele lá que estava morto lá... Você não conhece a história, não? Vai ler a Bíblia, já perde a paciência. Eu fui evangelista. Já perde a paciência. E a mãe podia ter sido muito chata nessa hora, né? Eu fiquei pensando, Não, Você achou uma não boa vai, alternativa. tal. E é essa oração por discernimento, eu falei, né? não, eu preciso Nesses de uma momentos você oportunidade. precisa de discernimento. Sim. Aí depois teve outras festas. Outros anos ele não participou porque a gente não conseguiu encontrar um denominador comum para pôr na porta. Sim. E é isso que a gente falou no começo. Vai ter horas que a gente vai ter que falar não. Vai ter horas que vai ser, entendeu? Isso a gente tem que bancar, porque depois é a gente que vai colher. Exato.
Exato. vai ter fase que vai ser mais não do que sim. Né? E Sim, não vai, boa e o parte filho não vai ser não. entender, e como a gente não entendeu as nossas mães, mas Mas a sabe? gente escolhe os frutos Exato, disso. exatamente. Sim. Eu vejo, por exemplo, no aniversário da minha filha, a gente comprou aqueles adesivinhos de pele, que as crianças chamam de... Tatuagem. Não é tatuagem, filha. Por quê? Porque eu não quero normalizar a balada, a tatuagem, Exato. entenderam? Sim. Então, essa lei da semeadura, da gente pensar, por exemplo, é bonitinho a criança ficar usando roupa mostrando a barriga? É só uma criança, mas ela vai crescer. E se ela usa normaliza. Se ela usa desde criança, é o tipo de roupa que ela vai usar. Sim. Então, esse tipo de coisa da gente Me pensar. perdoa, é que eu sou professora, eu trabalho com criança, eu vejo criança, eu respiro criança, eu tenho cheiro de criança, daqui a pouco você cheira. O que acontece? Uma criança veio, professora, a gente vai dançar. E aí, uma pegou no cabelo da outra e começou a fazer assim. Eu falei, ô menina, o que é isso? É uma dança, pro. Eu fui com a minha mãe numa festa, e aí tinha duas mulheres dançando assim. Não era dança. Era briga. Era briga. Ai. Uau. E eles levaram para a escola uma adaptação da dança. O que aconteceu? Estavam na balada com as crianças, no fluxo, sei lá onde estava com essas crianças. E aí aconteceu uma briga. Aí a menina perguntou, mãe, o que estava acontecendo? Estão dançando. E aí elas levaram para a escola e começaram a dançar. Letícia, você precisa ver a confusão que foi. Uma criança catando no cabelo da outra. O que é isso? Estão dançando. Oh, Deus. Mas você vê, é uma loucura, né? Muitas vezes a criança, você falou da questão de... Às vezes a criança está com uma roupa. Outro dia eu estava andando ali no Largo do Belém e um pai com a menina, devia ter uns 9, 10 anos. Gente, tinha isso de sobra nos shorts. Quase nada, quase nada. Isso de sobra. Bem curtinho, aparecendo esse tanto assim da parte do bumbum. E aí eu tenho que orar, né, gente? Porque nessa hora eu não tenho a quinta série, né, mas eu tenho assim um senso de um vulcão que entra em erupção dentro de mim, porque eu fico pensando, se hoje ela está com o pai dela e está vestida daquele jeito, como que vai ser daqui a mais 2, 3 anos sem o pai? É aquilo que ela diz, né? Normalizar coisas que não são normais. Não tem e como aí a normalizar. gente tem que ter consciência, assim, às vezes para essa família tá tudo bem. Mas aqui, voltando, nós estamos falando de ensinar nossos filhos a amar a Deus. Sim. Então, não tem como amar a Deus e não amar os princípios dele. Não amar a Deus e não viver de acordo com a palavra. Então, é essa decisão. E até nisso, a gente tem que o tempo inteiro ensinar os nossos filhos como vale a pena. Né? Então, enfim, desde as coisas pequenas, né? Do modo de viver em geral. Tá. 7. Ensine em todo tempo, mas aproveite as oportunidades. Foi o que eu fiz com o Lázaro. Foi. Eu fiz, com o Lázaro. Check, Lázaro, check. Então, eu até anotei assim, né? Por exemplo, a bola que cola em casa, eu tô chutando. Porque o tempo inteiro são ensinamentos, não é? São oportunidades. Então, aproveitar as oportunidades de ensinar no natural. E aí, você não vai ser chata, porque você está sendo você. Né? Você está sendo mãe, você está ensinando o tempo inteiro. Nossa, mas você vai falar de Jesus o tempo inteiro? Gente, você não falar de Jesus, vai falar do quê? Vai falar do quê? Tem vou contar. Por que eu tô contando tanta coisa? Porque eu te falei. Mas é isso, é mãe, estamos aí. Mãe, né? Aí nós estávamos na mesa, a gente faz devocional um de frente pro outro. Ele pega a Bíblia mangá dele, eu pego a minha. Aí ele conta o que ele conta quando ele quer contar. Se não quer contar, não conta. Mãe, terminei minha leitura. E eu conto a minha. Aí ele, mãe, o que eu faço para aceitar Jesus? Que legal. Aí eu falei assim, filho, isso. Aí eu falei para ele os passos, tal. O clichêzão, né, na igreja. Ele, mãe, eu não posso aceitar Jesus aqui na sua frente, não. Tenho vergonha. Você ia perder a oportunidade. Não ia, calma. Ai, eu ia. Aí você falou, né, bola vem, você tem que chutar. Eu falei, você quer aceitar Jesus, filha? Ele, quero. Então tá bom. E aí eu conversei com ele sobre ele, tá bom, mãe. Então eu aceito Jesus como meu salvador, tá bom? Ai, que lindo. Fechou a Bíblia, porque às vezes a gente está esperando uma conversão como foi a nossa. 4x4, né? Formatadinha. Aí eu falei, filho, você tem um desejo de contar para as suas professoras da igreja? Eu não, ela vai fazer eu ir lá na frente, vai um monte de coisa. Eu falei, não, porque ele não gosta muito desses negócios. Falei, não, filho, quando você sentir a vontade de contar para elas que já aceitou Jesus, você conta, tá bom? Ele, tá, mãe, mas eu não vou falar não agora não, porque aí a tia vai querer que eu conte.
Falei, tá bom, filho. Que Fechou a legal. Bíblia, guardou as coisas. Mas posso jogar bola? Pode. Briguei com ele por causa da privada? Briguei. A vida seguiu. Mas foi natural. E né? aproveitou a oportunidade. A bola veio, né? Eu dominava. Ai, tem muitas mães que falam, ai, pergunta pra tia da igreja. Pergunta pro terceirizando. pastor, pergunta pra não sei quem, Não, né? não. Então é a oportunidade que a gente tem. Sim. E aí... Com o meu aconteceu a mesma coisa. Sério, Nilda? Eu tava tomando banho, e aí eu e meu marido, a gente conversando, e aí ele tomando banho, daqui a pouco esse menino saiu enrolado na toalha. Mas ele chorava copiosamente. E aí até que aí foi acalmando e tal, e sentou no colo do pai, foi acalmando. O que aconteceu, filho? Eu não sei, eu estava cantando uma música da igreja e, de repente, alguma coisa aconteceu dentro de mim que eu só chorei. E aí o pai fez o apelo e ele aceitou Jesus. Que lindo. E aí eu trago, né, para essa questão que hoje ele viveu uma experiência em que ele está distante do vínculo da igreja. Ele vai à igreja, mas precisa, sabe, o coração aquecer de novo? Sim. Só que tem um marco. Sim, tem claro. uma raiz. Tem a semente, tem de onde semeadora. vir. Exato. Foi plantado no coração. Sim. Né? E continuando no caminho. Sim. Né? E confiar que o Senhor é o maior interessado em que os nossos certeza. filhos Exato. tenham uma experiência com Ele, uma vivência com Ele. E tudo isso que a gente tem falado, né? De ver dentro de casa o exemplo de vocês, o modelo, a transformação. Então, Eu também conto meus confiar. pecados também. Ai, filha, errei. E isso é de muito pedir perdão pra eles, importante. né? Gente, Senhor, bem isso. Naide, a gente acabou de falar que nós apresentamos Deus e que é o mais perto de Jesus que eles vão conhecer. Então, assim, como que os nossos filhos vão aprender a honrar? Vendo a gente honrar. Como que os nossos filhos vão aprender a pedir perdão? Vendo a gente pedir perdão. Assumir que tá errado pro marido, assumir que tá errado pro filho. Filho, olha, eu fiz desse jeito, mas não foi legal, me perdoa e tal. Então, isso é muito importante. Gente, uma vez eu e o Douglas pedimos perdão pro pai dele. Ai, foi terrível. É engraçado. Não, vou mentir. Foi terrível. Foi eu e ele. É. Vamos lá. Vamos pedir perdão pro papai porque nós estamos errados. Aí ele, mas o papai não deveria. Eu falei, filho, em nome de Jesus. Aí ele pegou o meu braço. Amor, perdão. Nós fizemos isso. Aí o Douglas parecia duas crianças. Tá bem? Aí ele, A quinta série que não me larga. me perdoa, papai. Aí o Douglas, eu também preciso pedir perdão. Então que você... lindo. Mas é lindo, é lindo. isso. Mas Gente, você precisa se desconstruir para fazer isso. Você precisa. O pai, Isso a vai mãe. depender muito também da sua criação. Uma Nossa, é muita coisa desconstrução. envolvida. Exato. Muita uma coisa desconstrução. envolvida. Se admitir que errou, admitir que é frágil, Sim. chorar na presença de Deus. Uma vez estava com o computador, tinha várias crianças em casa, porque o povo pensa que professor de férias gosta de cuidar de criança. Vamos abrir um parênteses aqui. Não. Professor de férias, gosta de tomar café, silêncio. Né? Mas aí, mandam as crianças tudo lá para casa. Eu estava ouvindo louvor e preparando uma mensagem que eu ia pregar numa igreja. E eu comecei a chorar. E eu estava no fone, porque as crianças estavam... E eu no fone... Quando eu levantei a cabeça, estavam os três olhando pra minha cara. Tá tudo bem, tia? Falei, tá. É Jesus. O Douglas veio e falou assim, ai, minha mãe fica assim toda hora, vamos brincar. vamos. Mas você vê que legal. A minha mãe fica assim toda hora. Ele fica já, assim, ele já fica. sabe que você é alguém sensível. à Ele presença. ama mesmo, ele fica virando... É legal. E aí... 9. 8. Estamos no 8? Sim. Ai, gente. Mas só sobre 7 rapidinho, para a gente aproveitar a sugestão, aproveitar as datas especiais. Natal, Páscoa, não ficar falando só de coelhinho da Páscoa, de presente de chocolate. É uma decisão sua, da sua casa, né? Mas tem que apresentar Jesus. A decisão é sua. Tem que apresentar Jesus, né? Então, Natal, Jesus, Páscoa, Jesus. E inculcar, Deuteronômio 11, 19. Ensinai, que é o versículo que você citou. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiveres sentados em casa e nos momentos em que estiveres andando pelo caminho, ao se deitar e quando vos levantardes para o próximo dia. Ou seja, o tempo inteiro. 8. Comece pelos princípios e siga firme neles.
Então, lá em casa, a gente tem alguns princípios. Até citei, eu acho que da outra vez, uma frase. Quem desobedece se dá mal. Então, tudo, ainda mais com uma criança de 3 anos, a gente gira em torno disso. Sim. Então, lemos outro dia a história de Jonas. Poxa, filha, Jonas se deu muito mal, né? Se deu. Por que será? Porque ele desobedeceu. Então, quem desobedece, se dá mal. Então, o tempo inteiro. E esses princípios, eu vou vir aqui um dia para a gente falar de educação por princípios. Ai, que legal. Já estou me Bem autoconvidando. legal. Se autoconvidando. Bem legal. Eba, gostei. Mas comece pelos princípios, aquilo que é essencial na sua casa. Então, e siga firme nesses princípios. Vamos resumir assim. Inegociável, né? Exato. Que é inegociável. Isso. Esse é o 8. 9. 9. Use as artes a seu favor. Então, hoje a gente tem embora seja, por um lado, se você não cuidar, uma vilã, ela também pode nos ajudar muito. Então, televisão, desenhos, histórias bíblicas, muita música boa, muita música que vai nos ajudar. Por exemplo, tem uma música que ela fala assim: ouve tua mãe, menina, ouve tua mãe. E eu uso isso muito a meu favor. Quando ela começa a desobedecer, eu já falo: ouve tua mãe, menina. E é uma passagem bíblica, né? Para ouvir os pais. Então, assim, tem muita coisa boa que dá para a gente utilizar. Tem desenhos que apresentam de uma forma que talvez os pais não consigam apresentar. Sim. Tem desenhos e músicas com inteligência artificial hoje sensacional. E a criança é imaginária. A criança, ela vive no campo da imaginação. É aquilo que o adulto perdeu, que não deveria. Criatividade, imaginação, Em que o ponto, signo, né? o símbolo. Exato. Então, quando você fala de fé, você conversa com uma criança sobre fé no tamanho de um grão de mostarda. Ela vai voar. Ela vai para longe, ela vai e volta. Né? Por quê? Porque esse movimento imaginativo da criança, ela vai aproximar ela em momentos. O Douglas estava aficionado no Leviatã. Aficionado. Aí, por isso que eu comprei a Bíblia Mangá. Falei, vou te mostrar o Leviatã. Aonde maravilhosa, tá, mãe? né? Tá aqui no livro de Apocalipse. Olha Olha lá. Eu tenho também. É isso. Por causa de um mangá que aparece um Leviatã, que é o mais poderoso. E a Bíblia diz que Deus, ele controla o Leviatã. E aí ele, mãe, aonde é que tá? Cacei na Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, que ele viu o Leviatã, aí ele se interessou por todas as bestas feras que apareciam lá. E nisso ele já aprendeu que Deus tá é lindo, super né? poderoso. Na Exato. cabeça dele, pronto, já concretizou. Sim. E aí ele continua, né, meio aficionado no Leviatã, mas ele sabe a raiz. Eu já conheço o Leviatã faz tempo, ó, desde a Bíblia. Assim, né? E para os maiores, dá para a gente usar teatro também. Então, tem o Giovanni Si, tem outras peças, músicas, bandas, danças. Sim, então, usar a arte ao nosso favor. E a 10ª. 10ª e última. 10ª eu anotei assim, experimentação, que ninguém nasceu sabendo ser mãe. Então, quando a gente pensa, né, que a nossa mãe não sabia ser mãe e foi mãe, a gente talvez seja mais leve com a nossa mãe e até com a gente mesmo. A gente está num processo, né? E aqui, colegiando, a gente vê opiniões diferentes, ideias diferentes e tudo isso contribuindo de alguma forma para o nosso maternar, né? Então, assim, conversar com mulheres mais experientes, procurar na palavra do Senhor e procurar em Deus sabedoria e discernimento para criar os nossos filhos. Amém. Né? Como dica extra, ame seu filho, ame muito, ame muito, ame muito, ame muito, ame muito. E não provoque a ira, né, do seu filho também, diz a palavra do Senhor, Efésios 6:1. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, buscar o Senhor, né? Fecharia dessa forma. Buscar o Senhor para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento. E sabendo que os filhos, eles não foram... Nós estamos criando aquilo que é do Senhor. Sim. Mas quem criou, quem tem um manual, quem consegue nos falar, Senhor, como é que eu toco no coração do meu filho? Como é que eu vou ser assertiva na minha comunicação? O que eu vou fazer? É Deus que vai nos guiar. Amém. Né? É isso. É Deus. Amém. Nilda, considerações finais? E acho que buscar de Deus é a cura para si. Porque muitas vezes as mães pegam as suas dores e depositam nos filhos. Sim. Né? Quando são as expectativas e coisas boas, legal compartilhar. Mas quando são dores suas, então é no Senhor que você as derrama, né? Aos pés dele e não nos seus filhos. Porque isso produz, às vezes, nele uma dor que
que não é dele, que não é da experiência dele. Ele vai ter as suas próprias experiências com o Senhor, né? Então, buscar esse discernimento, né? Espírito de sabedoria e de revelação que venha sobre nós. Amém. Não, cara, eu amei esse... Vocês gostaram desse episódio? Não, potente. Vocês têm que anotar, vocês têm que revisitar. É quase uma... Muito obrigada, Letícia. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada, Nilda. Vocês anotaram o tema que ela vai falar aqui, o próximo, gente? Pelo amor de Deus. O Marco tá aqui em prantos, brincadeira. Educação por princípios. Gente, achei brilhante, maravilhoso. Muito obrigada, Nilda, também, por vir aí nessa força, Somar nessa com a potência, gente. somar. Olha, eu vou dizer a vocês, gente, esse podcast, vocês têm que enviar para todas as mamães. E para aquelas que têm o sonho de ser mãe, e aquelas que ainda não têm o sonho, mas tem um amigo, manda. E não é só para mamães, não, para papais também. Porque é muito potente, para vovós, para titias. Sim. Todos podem contribuir para que a criança possa amar a Deus. Né? Não é só exclusivo. Isso aqui é para mãe, para você, mamãe. Não, mamãe, papai, vovô, tio, para todo mundo, né? Para essa rede. Para essa aldeia, né? Exato, para essa aldeia. É isso aí. Clica, curte, compartilha, dispara, comenta o que vocês acharam deste podcast. Dê mais sugestões de temas. Nós estamos aqui por vocês e para a glória do Senhor. Amém, meninas? Amém. E próximo, até o Tchau. próximo, hein, gente. Tchau.